E no Fala Cabido de hoje, no dia da estreia, eu já falo sobre o Campeonato Mineiro. Afinal de contas, o campeonato ainda é referência para alguma coisa? Roda a vinheta. Olá, eu sou o Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês a deixarem o seu like, a se inscreverem no canal, a compartilharem o Fala Cabido com seus amigos e, é claro, não esqueçam de ativar o sininho de notificações. E falando agora do Campeonato Mineiro, e é claro, você pode também falar do Campeonato Gaúcho, do Campeonato Paranaense, do Campeonato Baiano, todos esses campeonatos servem para o que eu estou falando neste momento, que é: os campeonatos estaduais não servem para absolutamente nada, nem para os clubes da capital e também para os clubes do interior. Primeiro eu vou falar dos problemas das equipes da capital que me chamam muito a atenção. Há uma defesa, até de maneira estranha, de alguns dirigentes de clubes da capital mineira, falando do Campeonato Mineiro e colocando o Campeonato Mineiro como um campeonato de fato, como um campeonato que agrega muito, que não atrapalha em nada. Gente, o Campeonato Mineiro, na verdade, ele atrapalha todo mundo. E ainda falam que é um campeonato de preparação para o Campeonato Brasileiro. Mas aí eu pego o calendário e vejo que a Taça Libertadores pode começar, inclusive, quando começa o Campeonato Mineiro, que é em janeiro. Óbvio, se você não está na fase de grupos. Na fase de grupos isso acontece em março, no meio do Campeonato Mineiro. O Campeonato Brasileiro, sim, começa só em maio, e isso é óbvio, né? Eu não estou falando aqui de uma época, de uma temporada com pandemia, porque tudo foi por água abaixo neste ano de 2020, mas normalmente é isso que acontece. Então não serve de preparação. Ou vocês vão me falar que a Libertadores não é mais importante que o Campeonato Brasileiro? É claro que é. Então por que que um campeonato de preparação ele começa durante o campeonato que vale? Então esse argumento para mim não vale em absoluto. Outro argumento também que fala-se muito é a questão das equipes da capital jogarem no interior para expandirem as suas marcas. É outra balela. No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro foi ao interior, ou irá ao interior neste campeonato, na atual temporada, 4 vezes. Isso, é claro, eu estou falando de primeira fase, e o Atlético só iria 3 vezes. E isso acontece porque mais clubes da região metropolitana estão adentrando a competição. E isso num prazo de no máximo 3 anos deverá ter mais times ainda nesta situação. Ou seja, os clubes da capital estão indo menos para o interior. E mais do que isso, e aí que é o ponto que eu gostaria de chegar: o público no interior é pequeno. E aí você que é do interior, você me desculpe, mas isso não é realidade do futebol mineiro hoje. Principalmente falando dos times da capital. Já tivemos jogos hoje no Campeonato Mineiro de 700 pagantes, de 500 pagantes. Tivemos jogos de 300 pagantes. Isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então, na minha visão, um campeonato tem que ser forte, tem que ser um campeonato que não seja tão tiro curto assim. É um campeonato que hoje dura 4 meses, 3 meses e meio e que não agrega tecnicamente a ninguém. É muito melhor Cruzeiro, Atlético e América não disputarem o Campeonato Mineiro e deixar ele regionalizado. Você fortalece as rivalidades locais e é óbvio, né? Você coloca aí alguma televisão regional para fazer a transmissão. Aliás, hoje a gente nem precisa só da TV, né? Você consegue fazer um conteúdo de streaming via internet muito interessante. Mas, num prazo longo, o Campeonato Mineiro ele só atrapalha do que agrega. Ah, o campeonato tem quase 100 anos. Tem. Mas a máquina de escrever também tinha quase 100 anos, quando ela foi deixada de lado para ativar os computadores. É assim que funciona, a vida evolui. Cruzeiro e Atlético hoje, que recebem 13 milhões da Globo para o Campeonato Mineiro, não ganham absolutamente nada jogando contra equipes que vão aí ganhar 900 mil. É justo? Não sei se é justo, eu não estou discutindo justiça, estou discutindo fatos. O Campeonato Mineiro de Futebol, infelizmente, é com dor no coração que eu falo isso, mas ele não serve para nada. Ele não serve para os clubes do interior e nem para os clubes da capital. Para os clubes do interior eu ainda tenho algumas questões importantes que aí vale como um puxão de orelha
muito forte. Quando a gente conversa com os dirigentes do interior, o que a gente nota é que eles não estão preocupados com o longo prazo. Eles estão preocupados em receber esses 900 mil reais naquele momento e o resto do ano não interessa. Aliás, os clubes do interior, em sua maioria, que disputam o módulo 1 do Campeonato Mineiro, eles não têm nem divisões de base. Então, outra conversa fiada esse papo de aonde os nossos atletas vão jogar. Os clubes do interior vão lá na Série A2 do Campeonato Paulista, trazem os caras e eles jogam o Campeonato Mineiro. É assim que funciona hoje. Não há revelação no Campeonato Mineiro. A audiência não é alta. A arrecadação é baixíssima. O que me faz notar, mais uma vez, que a única entidade que aqui ganha dinheiro com o Campeonato Mineiro é a Federação Mineira de Futebol. Que ela está aqui não só para organizar campeonatos, mas também para evoluir o nosso futebol. Mas isso não acontece. Eu estou com uma lista aqui na minha mão de alguns detalhes do Campeonato Mineiro, principalmente quando a gente fala de público, e são assim, coisas horrorosas que a gente vê. A maior média de público do interior é do Uberlândia, 4.108 até o momento. O maior público no interior foi um Atlético Uberlândia, logo na estreia do campeonato, com 10.654. A média do Campeonato Mineiro hoje é de 3.915 pagantes. O Campeonato Mineiro teve o maior público num clássico entre Cruzeiro e Atlético, que teve aí 47 mil pagantes. Esse é o ponto. Cruzeiro e Atlético, se forem jogar porrinha, eles colocam 50 mil torcedores no Mineirão. Agora, no Campeonato Mineiro, se não tem Cruzeiro e Atlético, o público é esse. Então, Federação Mineira de Futebol, vamos pensar melhor sobre a competição que nós temos. Vamos dar soluções mais interessantes. Para mim, o campeonato devia sim ser regionalizado, localizado, fazer com que as competições sejam interessantes ali para cada cidade. Não essa disputa injusta que tem hoje na competição mais importante que temos aqui em Minas Gerais. Então é isso, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, um forte abraço para vocês e compartilhem. Fala Cabido toda segunda e toda quinta às 11 da manhã. Até a próxima!